Amados irmãos, graças e paz a todos. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Amém. Irmãos, não é pelo estudar a Bíblia, ter grande conhecimento bíblico, é que nos faz espirituais. O que nos faz espirituais é conhecer a palavra de Deus, conhecer a Cristo, nos render a Ele e entregar a nossa vida. O que faz-nos espirituais é uma visão crescente, contínua das glórias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar pedindo que Deus abra nossos olhos, destranque nossos ouvidos e que possamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero ser como Jó, irmãos. Antes meus ouvidos te ouviram, mas hoje os meus olhos te veem. E por isso me arrependo ao pó. Ó irmãos, como nós precisamos ter visão de Cristo e nos arrepender ao pó, diante da nossa própria vida e da nossa circunstância. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque Tu estás presente aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu estás presente com todos aqueles que temem o Teu nome, que coloquem o Senhor como prioridade nas suas vidas, na Assembleia. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Te agradeço pelo Teu Filho, Senhor, que morreu por nós naquela cruz, mas Ele ressuscitou e intercede por nós. Pai querido, precisamos tanto que o Senhor abra os nossos olhos do nosso coração, que possamos compreender as grandiosidades da Tua palavra e sermos tocados, flechados, e que nos levem a uma vida de arrependimento diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, nós já temos, acho que duas mensagens sobre essa igreja e nós vamos continuar um pouquinho mais fazendo um apanhado geral, mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós devemos estar tirando princípios para nossas vidas. Nós sabemos que são as últimas cartas. O que Deus vai tocar o coração de João para que João escrevesse essas últimas cartas para 7 igrejas. E são igrejas, já falamos, são igrejas reais naquela época, são igrejas proféticas e são igrejas espirituais. E por que é que Deus, pela sua imensurável graça, primeiro Ele dá a revelação de quem Jesus é? Aquele que nos amou, se entregou por nós e fez um reino de sacerdotes. É aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E traz aquela revelação para João na ilha de Patmos, onde ele vem vestido com toda aquela roupa, que é uma roupa do sumo sacerdote, trazendo todas as características do sumo sacerdote e o que o sumo sacerdote está vendo dentro da sua igreja e o que Deus está procurando dentro da sua igreja. Irmãos, Deus não está procurando grandes teólogos, Deus está procurando profissionais bíblicos, Deus está procurando o próprio Jesus, seu próprio Filho, dentro das igrejas, porque é o único prazer de Deus imensurável está no seu Filho. Aonde o seu Filho não está, Deus tem nojo. Nós vamos ver isso aí, porque o seu Filho está do lado de fora. Então, amados irmãos, quando Deus vê o seu Filho, o caráter do seu Filho, o testemunho do seu Filho, dentro da Assembleia, Deus tem prazer. Por isso que das 7 igrejas, nós vemos 7 características. A primeira dela, amados irmãos, que deixou o primeiro amor. Aí está o início de toda a nossa ruína cristã que vivemos hoje. Deixou o primeiro amor. Também vemos, amados irmãos, que deixou a fidelidade a Deus. É mais fiel a si mesmo e ao mundo e aos seus prazeres do que o próprio Cristo. Também, amados irmãos, uma separação. Houve um casamento da igreja com o mundo. Você quer ver o mundo?
sensualidade dentro da igreja, levando seus membros, amados irmãos, à sensualidade sexual. Nós vemos tantos hoje, mas também, amados irmãos, Deus está procurando vida de Cristo, vida de ressurreição. Nós não podemos ficar só na morte de Cristo, graças a Deus. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou para que nós ganhássemos novidade de vida, é nova vida. É o renascido que ganhou agora uma vida em Cristo Jesus. Agora podemos dizer: Cristo em vós, esperança da glória. Agora você ganhou vida, você ganhou filiação de Deus, você está na família de Deus. Você não é estrangeiro nem peregrino diante de Deus, você é estrangeiro e peregrino diante do mundo, e deveríamos ser, mas parece que nós não somos. Parece que nós somos voltados para aqui. Parece que nós não queremos sair daqui, nós queremos fincar nossas raízes aqui. Por isso nos apegamos às coisas daqui e deixamos as coisas de Deus para segundo plano. Mas também tem Filadélfia, uma igreja onde há comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra de Deus. E a última, amados irmãos, é a Filadélfia depois de anos. Que você vai ver que perdeu-se a realidade espiritual do que é a igreja, por que nós somos chamados, a quem nós devemos adorar, quem é o cabeça da igreja, quem é o Senhor da igreja, quem é o dono da igreja. Ele está do lado de fora. Então, nessa colocação, diante disso, nós temos 5 igrejas que Deus manda se arrepender: Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e tem mais uma. Perdão. 5. Quem tem que se arrepender? Quem perdeu o primeiro amor? Quem está casando com o mundo, quem está na depravação do mundo, seja ela depravação sexual, em qualquer aspecto, aquele que tem uma ortodoxia perfeita da palavra de Deus, mas não tem vida, não é expressão de testemunho. E a última que manda se arrepender é a Laodiceia, que é o quê? A igreja do povo. Laodiceia é a igreja do povo. A igreja que vive na opinião do povo, não na opinião de Deus. Mas Deus, tão maravilhoso, Ele manda essas cartas do céu. E Ele, como mercador de Deus celestial, na última carta, Ele vai dizer que nós devemos comprar. Porque para restaurar a igreja, amados irmãos, a igreja que edifica, a igreja que testemunha, a igreja que evangeliza, a igreja que ama o Senhor Jesus, a igreja que é fiel, a igreja que é separada do mundo, a igreja que é separada das corrupções do mundo, a igreja que traz a vida de Cristo da ressurreição, aquele que traz realidade celestial e espiritual, necessita, amados irmãos, receber o tratamento de Deus na sua vida e se arrepender. Parece que hoje nós vivemos uma época que você não precisa arrepender de nada. Nós estamos tão certos, não precisamos arrepender de nada. Então preste atenção, fique com o texto de Apocalipse 3, a partir do 14, e vamos caminhar um pouquinho dentro dessa revelação da palavra de Deus, que traz para nós, amados irmãos, é a última igreja. Também nós temos 4 igrejas que vai falar da vinda de Jesus. Então você tem, amados irmãos, Tiatira, você tem Sardes, você tem Filadélfia, você tem Laodiceia, que termina dizendo que Jesus vai voltar. Isso quer dizer o quê? Que essas 4 igrejas nós estamos vivendo hoje. Na vinda de Jesus Cristo. Essa igreja que está casada com o mundo, essa igreja que vive uma corrupção religiosa, sensual, política, econômica, essa igreja que tem pessoas que são PhD na Bíblia, que conhecem a Bíblia toda, mas não tem realidade espiritual. Mas também tem aquele pequeno grupo que ama o Senhor,
sabe a palavra de Deus. E tem aquele outro, amados irmãos, que perdeu a realidade espiritual, perdeu a visão celestial, perdeu os valores celestiais, perdeu a conduta e o caráter celestial e perdeu a visão celestial. E é aí que Deus vai tratar. Deus trata, meus irmãos, primeiro com os tesouros celestiais, depois com a conduta, e Deus trata com a nossa cegueira espiritual. Se eu e você nós quisermos ver, e se eu e você nós enxergarmos que nós estamos vivendo nessa época, e que nós estamos inseridos nesse contexto da igreja. Então, amados irmãos, Colossenses, lá em Colossenses, Paulo já havia feito colocações em relação a essa igreja. No Colossenses 2, ele faz essa colocação, Colossenses 2:1, ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Presta atenção. Quão grande luta, Paulo dizendo, eu venho mantendo por vós, pelos laudes. Porque a igreja é comandada pelo povo, a igreja do povo, a igreja que faz aquilo que o povo quer, não o que a Bíblia quer, está aqui. E Paulo já tinha grande luta, e ele escreve a carta, e ele fala para ler essa carta lá para eles, e diz assim: olha, luta por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Mas também no capítulo 4, 13, do mesmo Colossenses, ele vai dizer assim: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Preocupa com os de Laodiceia. Está vendo, amados irmãos? As coisas não são de repente. Elas vão paulatinamente perdendo a visão celestial e vai ganhando a visão terrena do mundo, e ela vai se acomodando ao mundo. Não é de repente. Olhe, eu estava estudando isso aqui, eu estava lembrando na época de Cruz das Almas, da igreja presbiteriana de Cruz das Almas. Oh, irmãos, eu não posso saudosista e ficar olhando para trás e não, nós queremos daqui para frente, mas nós devemos tirar exemplos. Exemplos, irmãos. Aquela pequena igreja no morro, quando cantavam, o bairro ouvia. Saía pregando o evangelho naquele bairro. Viviam, tem dificuldade? Tem, mas viviam como irmãos. Eram unidos. Os trabalhos, eu estava vendo, Oswaldo, cadê os trabalhos? Nós trabalhamos quantas? 20 anos nós íamos. Uma vez por mês, de domingo, nós estávamos lá, trabalhando, pregando o evangelho. E vimos, pela imensurável graça de Deus, pessoas renascidas. Onde está o fervor meu e o seu? Onde estão? Ah, irmãos, essa igreja aqui não é diferente de nós. Não é diferente. E o tratamento para mim e para você, para essa assembleia, não fica olhando as outras. Para essa assembleia, é o mesmo tratamento de Deus. Ele faz essa colocação aqui, e é o versículo 15. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, isso daqui, essa carta, meus irmãos, uma igreja real, mas é uma igreja profética. O que quer dizer isso? Ela está dizendo que na vida, na condução do tempo da igreja, ela ia se manifestar. E quanto tempo faz que ela tem sido manifestada? Irmãos, desde 1960, 1070, 1700, 1800, os irmãos já diziam que a igreja estava perdendo a visão celestial. E olha hoje, irmãos, olha hoje. Então, no sentido profético,
ela é especialmente dirigida à igreja nos tempos finais. Nós estamos nos últimos tempos, irmãos. Ah, mas está dizendo Oswaldo, a Bíblia diz que Jesus diz nos últimos dias começou mais de 2000 anos. Só que vai chegar. Vai chegar. E como nós estamos? O que Deus vai encontrar? Deus vem e quer procurar o seu filho. Ele quer ver a vida do seu filho, o amor ao seu filho, a fidelidade ao seu filho, a separação do mundo, uma vida de santidade, uma vida que não entra nas corrupções que existem nesse mundo, uma vida que crê na palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas tem vida de ressurreição, tem expressão de Cristo. O que ele quer ver? Ele procura e continua procurando, amados irmãos, uma comunhão íntima com Ele, comunhão entre os irmãos. O que ele está procurando, amados irmãos? Realidade espiritual, onde Jesus é o cabeça. Não é Jesus que está do lado de fora, Jesus está do lado de dentro, comandando, governando, ensinando, dirigindo a vida da igreja para a glória de Deus. É isso que Deus está procurando. Isso é de grandiosa atualidade isso aqui. É muito atual. A igreja está presumida de si mesmo e centralidade em si mesmo. O que vocês querem? É aquilo que nós vamos dar para as pessoas. Ah, eu quero isso, eu quero um pastor assim. Não quero um pastor que pregue sobre pecado, sobre arrependimento, sobre santidade, sobre o céu e o inferno. Não quero. Eu não quero que as pessoas falem que com o pecado Deus odeia, que eu posso ficar nele. Não, isso eu não quero. Eu quero um show, eu quero um monte de cânticos, muita banda, para distrair o povo. E depois 5, 10, 15 minutos de palavra, onde as palavras são para o quê? Agradar os ouvidos das pessoas, mas não agrada aos ouvidos de Deus, o que Deus quer falar. A satisfação em si mesma. Eu estou satisfeito comigo, onde que eu frequento, estou satisfeito. Você tem que perguntar se Deus está satisfeito. Você tem que perguntar se Deus tem prazer. Você tem que perguntar se Cristo é realmente o centro, se Cristo realmente é o nosso alvo, se Cristo é a nossa mente, se Cristo é o nosso propósito, se Cristo é mesmo a nossa vida. Tem que perguntar. É uma igreja autossuficiente. Ela não precisa de Deus. Não é isso que ela disse? Sou rico e abastado, não preciso de nada. Quer dizer, eu não preciso nem de Deus. Eu tenho um coral maravilhoso, uma banda maravilhosa, um bom pregador, todo mundo reúne, todo mundo canta, e daí? E daí? Cadê a expressão de Cristo da igreja? Dentro e fora. Cadê a expressão da igreja? Na vida pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia e no mundo. Cadê a expressão de Cristo? Afastou-se, amados irmãos, completamente do seu Senhor, em sua justiça própria. É a única que retruca diante de Deus. É a única de todas elas. Ela retruca diante de Deus. Porque depois que Deus diz que ela não é quente não fria, diz assim: olha, mas sou rico e abastado, não tenho falta de nada. Retrucou diante do Senhor, diante da chamada do Senhor, ela retrucou. Uma igreja autossuficiente, ela não precisa de Cristo. Meus irmãos, presta atenção, nós estamos nos últimos dias. O que é que nós estamos querendo? Uma igreja Jesus é graça, é amor, e está tudo bem, posso fazer o que eu quero? Absolutamente está errado. Jesus é graça, é amor, é justiça. A Bíblia diz que Deus é santo e Deus é justo. O que Deus procura nos seus filhos? Santidade e justiça. Santidade e justiça. Justiça não é justiça social, não é justiça política, é justiça de Cristo. Andar de acordo com a palavra de Deus, naquilo que Deus quer. Não é agradando eu e você. Paulo diz assim: se eu pregasse
O evangelho da cruz não agrada as pessoas, irmãos. As pessoas vão embora. Não quero ouvir mais sobre a cruz. Eu quero ouvir só sobre as bênçãos. Que Deus vai resolver todos os meus problemas. Aonde que está escrito isso? Jesus disse, se alguém quiser me seguir, você negue você. Tome a sua cruz e me siga. Não existe salvação sem a cruz de Cristo. E não existe santificação sem a minha cruz operando em mim, na minha vida diária, dia a dia. A igreja está presumida e centralizada em si mesmo. É a minha igreja. Por isso que a gente coloca os nomes. De quem é aquela igreja? É do pastor tal, de tal. Irmãos, para com isso. Só tem uma igreja, irmãos, os lavados pelo sangue do Cordeiro, que reúne por causa de Cristo, porque amam a Cristo, querem seguir a Cristo, obedecer a Cristo, quer ser conformado a Cristo. Essa igreja tem a centralidade de Cristo. Sim, amados irmãos. Pois dizes, olha o que ele diz, pois diz, sou rico e abastado. Esse é o testemunho que Laodiceia dá de si mesma. Qual testemunho sua, Laodiceia? Eu sou rico, abastado e não preciso de nada. E é isso que nós vemos hoje. Igrejas ricas não precisam. E chegam até a pagar para uma pessoa vir cantar, diz que é louvor e diz que é levita. Equivocado. Paga para alguém, um pastor, pregar e paga caro. Irmãos, isso daí é mercador do evangelho. Sabe como é chamada essas pessoas? Chama-se mundo gospel. É mundo mesmo. Por isso chama mundo gospel. É o mundo. Mas a igreja aceita. Quando é que houve aqui no Novo Testamento isso daqui? Nada, nunca houve. São invenções. Para quê? Agradar pessoas. Eu gosto de ir lá, tem um louvorzão. Olha, eu fico feliz. Sai de lá, a vida pessoal, conjugal, familiar é a mesma. Está no engano. Vive no engano. Não, irmãos, a cruz confronta eu e você. A cruz confronta tanto eu e você que Cristo Jesus morreu naquela cruz, mas Ele me levou a morrer juntamente com Ele, para que na sua ressurreição eu ganhasse nova vida. Nova vida. Irmãos, hoje se prega a nova cruz, não a velha cruz. A cruz que está tudo certo, está tudo bem. Olha quantos pastores você tem, quantas pastoras você tem, não encaixa na Bíblia. Mas nós temos. Por quê? Laodiceia é a igreja do povo. Vamos dar o que o povo quer. Não é o que Deus quer dar. Por isso, o testemunho é fraco. A vida de Cristo é fraca. É uma vida superficial. E é uma vida de engano. Facilmente enganado. E, amados irmãos, é uma autoexaltação com a qual ela olha para si mesmo e adora a si mesmo. Ela olha para si mesmo e diz, eu sou rica e abastado, não preciso nem de Deus, não preciso. Ela faz um diagnóstico dela mesma. Irmãos, nós precisamos fazer o diagnóstico à luz de Cristo, porque a luz de Cristo revela as trevas que é na nossa vida, que é na vida da igreja. Na tua luz eu vejo a luz. Nós não precisamos disso. Irmãos, preste bem atenção, amados irmãos. O que entra por trás de tudo isso? Uma liderança do anticristo. Engano, apostasia, andar à margem do caminho, virar as costas para Deus. Vai exaltar a si mesmo e apresentar-se como Deus. Por isso o pregador vai dizer, vem aqui e eu vou fazer tudo. Eu vou ordenar e Deus vai ter que fazer. Ele é Deus. E o povo vai. E o povo acha que está certo. Porque o povo gosta de se enganar. Por isso não há raiz
fica em Cristo Jesus, que é, amados irmãos, a nossa rocha verdadeira. O resto são areia movediça. As pessoas estão morrendo dentro dela. Mas o que nós fazemos? Amados irmãos, a louvor próprio, a engano próprio, são características da Babilônia religiosa que nós vivemos. Você pode ver, cada esquina tem um prega uma coisa, prega outro, mas não prega Cristo. O centro, prega o homem. Vem aqui que você vai receber todas as bênçãos de Deus. Irmãos, sabe como você recebe todas as bênçãos de Deus? Quando você ganha o novo nascimento. A Bíblia diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Jesus Cristo, que nos tem abençoado em todas as bênçãos celestiais, espirituais, em Cristo, através de Cristo, pela morte de Cristo, pela cruz, a ressurreição de Cristo. É aí que você recebe. E são bênçãos espirituais celestiais. Mas o que as pessoas prometem? Bênçãos terrenas, para você ficar fincado aqui na segunda. E as pessoas gostam. Irmãos, o mundo hoje evangélico está procurando ouvir aquela mensagem que dá comichão no ouvido, coceirinha no ouvido gostoso. Gostoso, olha, eu gostei, viu? Aí eles contratam um palhaço para falar sobre família. E eles vão. E ele cobra 20 mil. E eles vão. Esse é o mundo evangélico hoje. Meu amado irmão, Deus está chamando eu e você para voltar para a centralidade de Cristo. Não tire os olhos de Jesus. Se você tira os olhos de Jesus, você vai olhar para onde? Para o mundo. E o mundo vai te atrair. O mundo vai enganar você. E você vai entrar no mundo.